O assunto é o seguinte, vamos entender melhor o que é o lado psicológico, o que isso aqui tem a ver com isso aqui, para quem quer eliminar peso, Luquinha. Pois é, gente, a boca e a cabeça, será que pode ajudar você a diminuir o número na balança? Quem vai conversar com a gente, e até criar com você uma estratégia para você conseguir emagrecer de verdade, que Gisele, é emagrecer mesmo, não é ficar emagrecendo e engordando. Gisele Diniz, ela é estrategista em emagrecimento também, e você em casa já pode participar. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Luquinhas. Obrigada. Boa tarde, Sol. Tudo bem? Boa tarde para vocês. Pois é, e quando a gente trouxe a Gisele também ao vivo, porque a Gisele, a gente vai começar com a história dela, ela é exemplo vivo, porque tem gente que fala assim, você fala porque você nunca tentou, mas você tentou e conseguiu, né, Gi? Sim, eu pesei a 115 quilos, não foi fácil, também como vários pacientes, passei pelo processo de tomar medicamento, ir para nutricionista, a sensação de não conseguir, né, aquele desejo de acreditar que é possível chegar no meu peso antes de ter ido para 115, mas ser frustrado, não ir à frente. E sim, eu consegui. Foi com mudança de hábito, né? Eu desisti no meio do caminho de tomar medicamento e depois de mudar alguns hábitos e atitudes, que é mais importante, não só alimentar, mas cabeça e corpo, eu cheguei ao meu peso anterior, que era 65 quilos. Olha que tudo. Legal. O pessoal de casa pode mandar perguntinha para o nosso WhatsApp 997167989. Você que não consegue emagrecer, está tentando, não consegue, manda sim. Mas a gente quer fazer duas perguntinhas para você com a nossa enquete. Nossa, esqueci no bem. arroba Falando Nisso Band, que é o nosso perfil no Instagram. Primeira perguntinha. O que você faz para emagrecer? Olha só, 77% dizendo, fecho a boca, que eu acho pra mim é mais difícil. Aí tem gente que não só fecha a boca, tipo, come pouquinho. Tem gente que faz dieta, 19%. E 3% falando, tomo medicação. Até achei pouco, viu, esse 3%. Você acha difícil emagrecer? 82% afirmando aqui que sim, 15% dizendo que não, aí 3% sendo bem sincero, já aconteceu comigo, volta tudo depois, aquele emagrece e engorda, e parece que quando a gente engorda sempre um pouquinho mais. É o efeito sanfona, né? A gente vai falar sobre esse efeito sanfona já, Gi, mas a nossa produção foi para as ruas de São José dos Campos, né? Para a gente conferir aí as dúvidas, e se você também tem dúvida, não se esquece, nosso WhatsApp está aqui, 997167989, pode participar, né, Luquinha? Com certeza, mas agora sim, vamos então para as ruas de São José dos Campos. É a primeira perguntinha para a Gi. Meu nome é Milena e eu gostaria de saber como evitar o efeito sanfona. Opa, casou direitinho. E já tem aqui também, ó, porque o efeito sanfona acontece mais, aí fala que com as mulheres. A Gi pode até afirmar se isso realmente é real ou não. E aí, Gi? Não é real o efeito sanfona ser só em mulheres, homens também passam por isso. E o porquê acontece o efeito sanfona? Porque a gente faz dieta. Como assim dieta? Eu só faço uma restrição alimentar. Então eu não mudo os meus pensamentos, eu não mudo o meu comportamento. E o que gera você ter um peso sustentável, ou seja, o emagrecimento sustentável, é você mudar a cabeça. Então por isso a gente fala bastante, né, a respeito, né, de mudar e afinar a mente e o corpo. Se eu afinar somente o corpo, fatalmente vai voltar. Até porque seu corpo não gosta de ficar sem energia. E aí você fecha a boca, para de comer, cai ali o consumo energético e seu cérebro fica assim, eu preciso de energia, preciso de energia. E aí quando ele começa, ou você para a dieta e volta a comer, ele retém tudo, guarda tudo, e aí a gente vê voltar o peso muito rápido. Aí eu escuto aquela frase, sabe? Ai, Gi, eu levei 5 meses para eliminar 5 quilos, mas voltei em 20 dias. É mais rápido engordar do que emagrecer, né? Vale lembrar o seguinte, a gente tem aqui, no Falando Nisso, a gente tem corpo médico, tem nutricionista, tem endocrinologista, é um tratamento muitas vezes multidisciplinar. Para cada caso, é um caso, né, Luquinha? Pois é, gente, tanta gente mandando mensagem aqui, parabéns, viu? Ai, que legal. Pessoal que perdeu não sei quantos quilos aqui, né? Tudo. Olha só, a Luciana de Caçapava tá falando muito assim, ó, tenho muita dificuldade porque eu tenho tireoide baixa e colesterol alto também. Tô na luta, faço dieta low carb. A Luciana de Caçapava está conversando aqui com a gente. Gi, explica pra gente só um pouquinho. Olha, tá vendo que a Luciana de Caçapava? Só cuidado com o seu cabelo, Gi, na hora do microfone, tá bom, meu amor? Mas olha, a Luciana de Caçapava fala que faz a dieta low carb, que é uma dieta que tá um pouco em alta agora, né? Já tá começando a cair. Porque o pessoal já está percebendo que a dieta parece que a gente faz até uma certa data. Olha, até em julho desse ano eu vou fazer a dieta.
Parece que a dieta a gente sempre coloca um prazo. Ela não é um estilo de vida. Seria isso a diferença dessa dieta low carb, ou a cetogênica, ou a dieta da lua, sei lá qual dieta? Bom, uma coisa muito importante, independente do que você escolha, busque um profissional. Então, se você leu a respeito de uma dieta low carb e quer fazer isso para uso da sua vida, vá buscar um nutricionista, tá? É importante que você seja acompanhado. Vamos falar dessa participante aqui que eu gostei muito. Gi, tenho colesterol alto, tenho a minha tireoide alterada. Muitas das pessoas têm ali como uma base de verdade que se eu tenho um distúrbio de tireoide, eu não posso perder peso. Gente, isso não é real. O que acontece muitas vezes é quando eu vou perder peso e a minha tireoide ela está descompensada. Mas se você está atuando com o seu médico, está sendo medicado, isso não vai atrapalhar você perder peso. Ou seja, a coisa acompanhada, né? Não aquela loucura de eu vi na internet e vou fazer por conta própria. Não. Tem acompanhamento da clínica, tem acompanhamento multidisciplinar, Luquinha. E já a gente conversa mais com a Gi. Pode mandar então seu depoimento. Você que emagreceu bastante, pode mandar. Você que está nesse sobe e desce do peso na balança também. E a gente já volta a conversar com a Gi, dando dicas para você. Como mudar e quais são as maiores desculpas? Estamos de volta conversando com você de um assunto que eu tenho certeza, ainda mais depois da pandemia, a maioria precisa emagrecer, perder peso, porque muita gente também ganhou peso durante a pandemia. Tem a ver com o que a gente já falou, essa angústia, a ansiedade também, a gente começou falando disso, mas com hábitos. Então quem vai explicar um pouquinho mais e conversar com a gente sobre esses hábitos e mudanças é a Gisele Diniz, da Clínica Mirati. Ela que está toda quarta-feira trazendo para a gente informações. Hoje veio no estúdio, veio ao vivo no estúdio para dividir com a gente todo esse conhecimento e experiência também. Estou recebendo bastante pergunta aqui, Sol. Vamos lá, eu só queria... A gente sabe, antes de colocar uma perguntinha, Gi, que existem alguns passos, né? Eu queria que você desse o primeiro passo para conseguir emagrecer. Vou emagrecer, ponto, é a minha decisão, é um primeiro passo. E depois? Entender que você precisa se dedicar para isso e se responsabilizar. Sem isso, não vai adiantar nenhuma estratégia de emagrecimento. Então, a autorresponsabilidade, que é você entender que tudo que você faz vai te gerar ou não resultado, é o primeiro passo. Exatamente. Perfeito, minha querida. Você quer que a Chame Povo fala primeiro, Mica? Vamos pra rua? Vamos lá, então. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Ana Clara. Eu sinto muita vontade de comer doce à noite. Como tapear essa vontade? Doce, você, né? E o mundo. Não sei porquê, né, gente? Ontem eu comi. Parece que toca um despertador dentro da gente, né? Hora de comer doce, lá para as 8h30, 9 horas. 10 horas, às vezes quem fica assistindo TV até mais tarde também. E aí, tá? Muito interessante. Vamos entender o porquê a gente tem vontade de comer doce. Gente, o doce, o açúcar, ele libera a dopamina, que é o hormônio da felicidade, imediatamente. Então, quando a gente fala assim, eu peguei aquele pedacinho de chocolate, pus na boca e eu fiquei super feliz, é real. Chega no final do dia, você já trabalhou, você já teve um monte de estresse, foi uma correria. A sensação que nós temos, o cérebro tem, é de cansaço, é de querer conforto, é de querer dar para ele alguma geração de prazer. E aí, por nós não termos associado à nossa vida outras formas de geração de prazer, a gente acaba recorrendo ao doce. Então, sugestão para você que tem vontade de comer doce. Primeiro, tente entender que isso é emocional e que você pode controlar essa sensação, levando para o teu racional, entendendo exatamente o que eu falei. A segunda, faça opção por fazer alguns docinhos mais saudáveis, fit, ou toma aquele suquinho de uva integral que vende em qualquer mercado de vidro, que é super saudável e ajuda bastante. E a gente tem bastante receitinhas, vamos trazer algumas aqui. No Falando Nisso, né? Isso vai ajudar. Só não se renda à vontade. Comer por emoção não vai te levar a um caminho tão interessante. Meu pai falava, afoga a vontade que passa. Afoga a vontade que vai passa. Na água, afoga que passa. E ajuda também. Aliás, a gente pode até falar um pouquinho sobre beber água no processo de emagrecimento. Mas a querida que não colocou o nome aqui, e fechou para você, Mica, eu abro aqui de novo então. Ela comenta assim, ó, depois dos 40 anos, parece que fica mais difícil perder peso. Obrigado você pela participação. A idade pode ser um fator realmente que complica ou também pode ser uma desculpa? Vamos lá. Vamos entender que, óbvio, né? Eu tenho 42, estou indo para 43 anos, meu corpo já não funciona como os 17. Mas isso a grande maioria das vezes é desculpa.
Por mais que o seu corpo não funcione como funcionava aos 17 anos, se você fizer o que tem que ser feito, ou seja, ter uma vida saudável, vai cair o peso, né? E eu sei que a sensação das mulheres quando vai entrando na menopausa e chega pra mim, já entrei na menopausa, engordei, não consigo mais perder peso. Será que tem a ver com realmente a menopausa ou você parou de se exercitar, parou de olhar para si mesmo, parou de gerar prazer? Então é válido fazer essa avaliação completa. Agora, é um erro ou não? Eu já escutei várias histórias, vamos ver a explicação da Gi para isso, que quando se pesa na balança, né, não é o peso só que vale, porque às vezes a mulher tem mais massa magra do que gordura, e a massa magra, o músculo, pesa também. Então a gente fazer o referencial do nosso peso ideal pela balança não é legal? Ou é legal pelas medidas da roupa mesmo, Gi? Excelente, Sol. Não é legal. A balança, ele é norte e nos ajuda a nos monitorar. Subo, opa, preciso vigiar. Mas entenda, por que homem, a gente olha aquele homem forte, musculoso, e ele pesa 90 quilos? Porque ele tem muita massa magra, faz parte do corpo do homem ser forte, assim como mulheres. Então, se você iniciou um processo de emagrecimento, tem uma vida ativa, uma vida saudável e faz atividade física, você pode sim estar fazendo troca de massa gorda por massa magra. Como ver isso? Pregas cutâneas, fita, a bioimpedância é muito importante, porque ela vai dizer o quanto você tem de peso de massa magra, de massa gorda, de água. Então é muito importante que faça essa avaliação, até porque senão tem aquela sensação de que não está dando certo. Sim. E está dando certo. Então é muito importante ser acompanhado. Ou seja, a balança não é referencial, viu, Luquinha? Perfeito. Só olha só que interessante aqui que a gente está vendo aqui, ó, outra querida comentando aqui, ó. Estou há 2 anos lutando contra a balança. Pesava 64 quilos e hoje peso 77, super acima do peso, que ela fala a altura dela, 1,57 de altura. Estou ligadíssima no programa. Aí o Ivan de Taubaté comentando aqui que ele está até emagrecendo. Um beijo para você, viu, amigo? Ele diz que pratica exercícios físicos, está emagrecendo no momento, tem sim uma alimentação saudável, mas qual que é a dificuldade? A noite de sono. Como ele trabalha de madrugada, ele dorme muito mal. E ele quer saber se não dormir bem pode atrapalhar no emagrecimento, Gisele. Muito interessante, sim, atrapalha, até porque nós temos picos de cortisol, né? E esse pico, né, acontece durante o dia. Então, já que hoje, né, você trabalha à noite, o que eu sugiro para você? Vá preparando o seu corpo assim que você sai do trabalho, para a hora que você chegar na sua casa, você conseguir dormir, mas chegar em sonos mais profundos. Como? Vá tomar chá. Faça escolhas de um chá mais calmante, tente fazer meditação, ou seja, silenciar o teu cérebro. Busque a hora que você for deitar para dormir, apagar todas as luzes, pedir silêncio na casa, ou se for muito difícil, coloque aqueles fonezinhos, né, que tampam o som. E até mesmo você pode fazer uso de meditação, automeditação durante o sono todo. Vai no YouTube, tem algumas meditações muito legais e você coloca para rodar 8 horas, 12 horas enquanto você estiver dormindo. O mais importante não é nem o tempo que você dorme, 8 horas, que é o que mais a gente escuta falar, mas se você dormir 6 horas, mas com uma qualidade de sono muito boa, você vai ter esse descanso e não vai te atrapalhar em 2 coisas, nem no emagrecimento e nem na recuperação muscular. Eu coloco barulhinho de chuva. Ah, que delícia! Parei de brigar com o vizinho, Luquinha. Barulhinho de chuva é espetáculo, que foca somente naquilo, né? Feito a meditação e você dorme com o espetáculo. Eu gosto de usar o ventilador de teto, por causa do barulho. Que faz barulho também. É, tem um nome pra isso, eu até já comentei, acho que no programa, eu aprendi com a minha mãe, ruído branco. Ruído que é aquele ruído que é constante e faz você se concentrar nele. Aí todo barulho de vizinho, de rua... Tudo some, interessante, mas outra dica para você. Aliás, tem mais dica daqui a pouquinho com a Gisele. A gente vai falar das 3 desculpas que são mais usadas, legal, que muitas vezes podem ser aí pedra de tropeço para você realmente conseguir emagrecer. A gente vai conversar um pouquinho com uma querida que tem história de sucesso nesse emagrecimento. Tô com uma fotinho aqui, deixa eu só antes de chamar, eu vou colocar aqui para vocês verem. O peso dela aqui hoje tá aqui, ó. 103,7, faltam 300 gramas para ela perder 30 quilos, é isso? 30 quilos. 30 quilos. A nossa querida que vai conversar com a gente agora é a Tassiana. Minha linda, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Parabéns pela sua conquista. A gente sabe que conseguir tudo isso tem muito esforço e tem todo o mérito seu também.
Como que você decidiu entrar nessa jornada de perder? Por que você quis emagrecer? Era algo que você sentia na saúde, no seu coração? Então, primeiro, eu tive uma gestação que eu engordei bastante. E quando meu filho nasceu, eu tive a necessidade, principalmente na fase dele andar, de ter mais disposição para brincar com ele. Então, assim, ele que me deu essa força para eu conseguir dar o primeiro passo, que é procurar uma ajuda para emagrecer. Tá, a gente sabe, né, que existem pessoas, né, Gi, que são felizes com o peso que elas têm, com a obesidade ou não. A gente está lidando aqui não só com a questão da estética, tá? A gente está lidando com saúde. Haja ver, por exemplo, que logo no início da pandemia, um dos alertas foi: obesos têm mais condições de contrair o Covid, que pode ser muito mais grave. Então a gente está lidando com saúde aqui, né? Falando de saúde. E em falando de saúde, Gi, qual é o primeiro sinal que a pessoa fala assim? Porque ela não se percebe no dia a dia o quanto ela está engordando. Porque todo dia a gente se olha no espelho, a gente não tem esse referencial. Mas qual é esse parâmetro para você falar: opa, o sinal vermelho está ligado? Quase sempre pelo cansaço, né? Tá. Muitas pessoas começam a se sentir cansadas, então elas começam a perceber que aquilo de subir aquele morro não consegue subir mais, ou vai subir a escada, se cansa um pouco mais, ou até como a Tassi, né? Vai brincar aí com o filho, neném lindo, novinho, e aí não tem aquela disposição e aquela agilidade. Ou quando vai ao médico, e aí o médico vai falar: olha, seus exames mostram colesterol, pré-diabetes, muitas vezes já iniciam com medicamentos para algum tipo de doença. É aí que começa então a perceber. De fato, quase nunca é pelo shape, porque a gente vai acostumando, e a roupa vai ficando justa, que a gente faz? Compra uma roupa maior. É verdade. Né? Aí vai servindo, né? A gente vai cabendo, é isso mesmo, né? Ô, Tassi, acho legal você comentar com a gente também sobre as dificuldades. Boa. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que requer muita vontade. O que foi mais difícil para você no começo e como que tá agora essa dificuldade para você? Então, a parte da alimentação foi bem tranquilo, graças a Deus, porque eu já não era muito do doce. Não, eu sempre fui muito do salgado. Mas o mais difícil, igual eu falei pra Gi uma vez, que foi a parte do exercício. Porque uma caminhada simples de 10 minutos eu não conseguia fazer mais. Era uma dificuldade. E hoje não. Hoje eu já consigo caminhar tranquilamente, levar meu filho a pé na escola, voltar, fazer caminhada, tipo, fazer 1 hora de caminhada pra mim era uma dificuldade. E hoje eu consigo, e ficar sem o chocolate, mas foi uma coisa que eu consegui ficar desde que eu comecei o Affinity. Eu não como chocolate, não como pão de sal, não como doce, mas a parte do exercício para mim foi o mais difícil. E o sabotador? Qual foi o maior sabotador que você teve? O meu foi, ter disposição para fazer os exercícios. O meu, igual eu sempre falei pra Gi, mas a minha dificuldade mesmo foi a parte de exercício. Mas a parte da alimentação é tranquilo, hoje virou um hábito pra mim. Acordar, fazer meu café da manhã, o almoço. Graças a Deus tá bem tranquilo. Muito legal isso, viu? Porque a gente realmente percebe, né, Gi, que a transformação está em mudança de hábitos. Não é simplesmente você parar de comer alguma coisa porque tem que parar. É você entender e você querer isso mesmo no seu dia a dia, né? Olha uma frase que ela disse que vai relatar muito a mudança de hábito. A minha alimentação é tranquila. Né? E o que a gente escuta tanto quando a pessoa quer perder peso é ruim, eu fico mal-humorada, eu quero abandonar tudo o tempo todo. Então essa é a grande diferença quando a gente vai falar de mudança de hábito. E aí você percebe na fala da Tassi a naturalidade de escolher, ou seja, fazer boas escolhas. Isso já está no mindset, já está rodando, e o que não vai impedir ela, né, que ela está batendo aí 30 quilos, Lucas, mas ela tem uma meta comigo de 50 quilos. Não é que vocês vão acompanhar de pertinho. E vai conseguir. Tassi, antes da gente se despedir, minha linda, você que passou por esse momento, você viveu na pele o que é o processo de emagrecimento, queria que você deixasse um recado para quem está tentando e muitas vezes fala: ai, será que eu vou conseguir? Vai, né, Tassi? Vai, consegue. Tem que dar o primeiro passo. Ver que tem coisas que não faz bem pra gente. São escolhas, a gente precisa escolher o que vai fazer bem pra gente. E uma coisa que eu levo comigo é que a gente precisa estar bem para cuidar dos nossos.
E eu procurei ajuda por isso, porque eu não estava bem nem para cuidar de mim. Imagino para cuidar de um bebê que estava começando a andar, que estava nos primeiros passos dele. Então, o que eu falo é comece, dê o seu primeiro passo, corra atrás, não sinta vergonha, não sinta medo, você consegue. Legal, né, Parabéns, Luquinha? minha linda. Deus abençoe. Muito obrigado por compartilhar com a gente aqui toda essa vitória sua. E com certeza você vai perder mais os 20 que precisam, porque você já... Que legal, parabéns mesmo, a gente fica muito feliz. Um beijo pra você, obrigado pela participação. É engraçado que a gente fala assim, a pessoa que tá tentando, mas será que muitas vezes a gente tenta de verdade? Esse tentando, né? Eu acho que foi uma reflexão pra você que tá em casa. Eu tô tentando emagrecer e não consigo. E muitas vezes a pessoa fala que tá tentando, mas na verdade não tá, né, gente? Ela se sabota às vezes. É muito legal isso. Primeiro que quem tenta não consegue, né? O fato de você, eu fiz até um post sobre isso esses dias. O fato de você falar, estou tentando, você já está planejando falhar, né? Quando você fala, eu vou fazer, aí o teu cérebro entende o seguinte, qual o caminho? O que eu preciso? Quais ferramentas eu preciso para exercer o que eu estou desejando e cravando que eu vou realizar? Então, de fato, quando eu falo vou tentar, eu já inicio o processo falhando. E eu entendo isso, porque não é fácil, né? Lembrando, eu pesei 115 quilos e eu tentei muitas vezes. Mas é necessário, primeiro, autorresponsabilidade, decisão. E aí, então, você entra com a primeira ferramenta, planejamento. O que eu preciso fazer e quais as ferramentas são necessárias para que eu consiga executar e ter sucesso. Exatamente. Bom, e algumas pessoas, a gente sabe, né, Luquinha, que não conseguem emagrecer também por conta daquela compulsão alimentar. A gente estava falando do tratamento multidisciplinar, que muitas vezes até o psiquiatra, o terapeuta precisa entrar, né? Como é que você enfrenta essa compulsão? Quem vai mostrar pra gente é o Juliano Dipp. Má alimentação, genética, sono irregular, sedentarismo. Muitos são os fatores que contribuem para o ganho exagerado de peso. Mas uma das principais causas da obesidade é pouco combatida na maioria das dietas. De onde vem esse impulso? Com o Júlio, o problema começou na infância, depois de um episódio de abuso. O que foi pior para mim foi porque foi por alguém da família. Aí conviver com aquela pessoa diariamente e sempre aquilo martelando na minha cabeça, a culpa, fez com que eu descontasse em alguma coisa. E infelizmente foi na comida. Aos 23 anos de idade, o Júlio atingiu 170 quilos. Se eu fico ansioso, eu quero comer. Se eu vejo que algo não dá certo, eu quero comer. É tudo voltado à comida. Aí quando você tira isso da sua vida, você tem que encontrar outra situação para poder agarrar. Pois é, a compulsão alimentar, Gi, muitas vezes, né, um acompanhamento psiquiátrico, até medicação são necessários, né, para poder ter sucesso nesse emagrecimento. Lindo! Isso que você falou. Vamos entender uma coisa. Compulsão alimentar, nós do Affinice não trabalhamos. É muito importante entender que isso tem a necessidade de passar por um psiquiatra e sempre com um psicólogo, né? A gente pode auxiliar no processo da estética, mas se você foi diagnosticado compulsivo alimentar, precisa ser acompanhado por um médico. Responsabilidade, isso chama, né, Luquinha? Com certeza. Excelente dica também para você. Estamos de volta. Hoje a gente está falando com você que tenta emagrecer e não consegue. Então a gente está com ela, que é referência sobre isso, Gisele Diniz, da Clínica Mirate. Pode mandar o seu WhatsApp, tá aqui, ó, 997167989. Pode mandar a participação. Luquinha, no intervalo, pegou assim um monte de perguntinha que a gente está colocando no ar, né? Pode mandar, viu, gente? Olha só que bacana. A nossa amiga colocou aqui que nunca mais engordou. O que ela está fazendo? Reeducação alimentar, realmente virou hábito, corrida e ciclismo, que virou amor. Ela perdeu 46 quilos em 6 anos. Oi. Aí quer saber sobre a caminhada. Gi, a gente está pensando um pouquinho em atividade física aqui, né? Quando a gente pensa e a gente indica para quem está em casa fazer uma atividade física, a gente sabe que tem que ter todos os cuidados, tem que ver se o joelhinho tá bom, se tá tudo certinho para a pessoa poder, por exemplo, caminhar. Quando a gente fala de atividade física, parece que a pessoa vai ter que fazer várias coisas mirabolantes. Uma simples caminhada pode ajudar nesse processo?
Pode sim, Luquinha. Tem essa sensação de que é necessário para perder peso fazer muita atividade física, né? E alguns acabam fazendo isso. Vão para academia e ficam lá 1h30, 2 horas, não tem nem preparação para isso e acaba, em vez de perdendo peso, lesionando. Gente, no Affinice, a nossa atividade física é de 5 a 10 minutos. O mais importante é que você goste de se movimentar. Acontece muito, né, aquela sensação de vou pra academia porque eu preciso perder peso, aí eu volto, subo na balança, a balança não mudou, o que acontece? Eu começo a odiar a atividade física. E aquilo passa a ser, em vez de ser um prazer e liberar serotonina, dopamina e te ajudar a perder peso, começa a ser um obstáculo. E você entra nesse vício, né, de ficar indo pra academia, não gostando, se prejudicando, se automutilando. Então entenda, você precisa fazer pouco e todos os dias. A constância é muito melhor que nada. Então, se você vai lá, dá uma voltinha no quarteirão ali, 10, 15 minutos. O que eu falo muito para os meus pacientes, eu adoro dar esse exemplo, é tira esse tempo para você. Você corre o dia todo, você trabalha, você tem filhos, você tem casa. Então coloca aquele fone de ouvido, usa aquele momento de caminhar como um momento de carinho por você mesmo, de prazer. Não fique focando aquilo na balança, não dá resultado. Eu tenho para mim, eu não sei, mas eu tenho para mim que é mais ou menos como parar de fumar. Só por hoje, né? Só por hoje, ou parar de beber só por hoje. Então, fazer esse processo na alimentação. Quando a gente fala de alimentação, a gente comentou sobre a água, né, Luquinha? A importância da hidratação, Gi. Muito importante. Entenda o seguinte, 70% do nosso corpo é água. Se 70% do meu corpo é água, meu corpo precisa muito de água para funcionar de forma adequada. E aí você vai consumir menos água do que necessário. Então você vai estar prejudicando o bom funcionamento do seu corpo. E eu sei que a gente fala bastante sobre essa ideia de 2 litros de água por dia, né? Algumas pessoas falam, toma o máximo que você conseguir. Não, existe uma conta adequada, que é 0,35 ml vezes o seu peso. E aí você vai encontrar a quantidade ideal para o seu corpo. Entenda que tudo tem que ser muito personalizado. Eu não tenho como falar que a Sol precisa tomar a mesma quantidade de água do que Luquinha, tal como eu. Então isso também é variável. É necessário, mas é importante você entender o quanto você precisa de água. O meu deu 1,59 litro, Luquinha. É pouco, graças a Deus. 2 litros. 1,5. É, 1,5 litros. O meu tá dando uns 3,200. Quanto mais você pesa, mais você vai ter que beber água, gente. Então, é isso. O prejuízo acaba dando nisso também. Vamos pra rua ver perguntinha pra Gi, vamos lá. Meu nome é Marcelo. É possível engordar estando com mais de 50 anos? Acho que podia ser. É possível emagrecer. Porque, amigo, engordar com os... Eu fui gordinho na minha infância. Até tem uma foto que a amiga falou assim, mostra no programa. Eu era gordinho na minha infância. Eu fui gordinho até meus 3 anos de idade. Na verdade, toda idade a gente acaba engordando, né, Gi? Toda idade é possível engordar. Inclusive infantil, né? Dificilmente, na minha época, né, aos meus 43 anos aí atrás, era muito difícil encontrar uma criança fora do peso. E hoje a gente já encontra crianças e adolescentes fora do peso. Então, sim, é possível engordar, sim, após os 50 anos, a não ser que essa pessoa já tenha, né, passado por uma autoavaliação de si mesma e mudado a sua rotina, equilibrando a sua vida. Aí essa pessoa não vai engordar. Valeu, amigo. Vamos lá então, Mica, rapidinho de mito ou verdade. A gente lê uma frase, você fala se é mito ou verdade e rapidinho explica o porquê. Primeira frase pra gente explicar pra gente. Cerveja dá barriga. Pedro Mariano. Mito ou verdade? Dá barriga sim, porque ela engorda. Ela engorda, que nem comer um pãozinho, gente, é a mesma coisa. Vamos lá. Segundo mito ou verdade pra gente responder com a Gi. Dormir mal engorda. Vamos reforçar, mito ou verdade? Sim, é verdade. Dormir mal atrapalha o bom funcionamento do organismo. Perfeito. Terceiro mito ou verdade pra Gi responder. Alimentos integrais possuem menos calorias. Não, isso é mito. Não possui menos calorias. Ele é mais saudável pro seu organismo. Perfeito, viu? Ajuda na saciedade, mas engorda do mesmo jeito, viu? Agora esse é bom, hein, gente? Olha só. Isso, parar de comer emagrece. Não, parar de comer não emagrece. Pelo contrário, ele pode atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Se parar de comer emagrecesse, urso, quando está na hibernação, ele fica 6 meses hibernando, né? É verdade. Ele sairia um mosquitinho.
ele sai mais gordinho do que ele entrou. Porque ele comeu e fica lá hibernando 6 meses, né, Luquinha? Com certeza. Então, não é verdade. Você falou dos sabotadores. Eu acho que legal, rapidinho, Gi, porque eu acho que a gente tem muito tempo. Só cita pra gente, eu sei que você já falou num quadro, mas quais são as 3 maiores desculpas que as pessoas acabam usando? Desculpas. Sabotadores. Falta de tempo. Falta de tempo. Tem uma vida social extremamente ativa, então gosto de sair, passear, jantar fora. E aí um outro motivo que é muito interessante é eu não consigo administrar a minha agenda. Esse é um perigo. Só uma perguntinha aqui que chegou rapidamente da Ana Célia de Bauru. Ela diz o seguinte, que ela está fazendo tratamento com corticoide. Ela está inchando muito. Ela quer saber se o inchaço é a mesma coisa que a gordura, se ela depois pode vir a emagrecer. Sim, o corticoide, ele tem duas funções aí que atrapalham um pouquinho nesse processo de balança. O inchaço, a retenção hídrica e ele dá um pouquinho mais de fome. Não fica preocupado, ok? Abuse dos chás, desde agora vai tomando chás, né? Chás tradicionais, calmantes, não precisa ser nenhum chá muito poderoso para emagrecimento. E logo depois que você parar o corticoide, você vai desinchar e vai voltar ao seu processo de emagrecimento. Ok, tá vendo? Chique demais. Gisele, muito obrigado pelas dicas, pelas informações. Foi muito legal, né, essa conversa. Eu sei que você de casa adorou. Obrigado mesmo, viu? Imagina, eu adorei estar aqui. É a minha primeira vez, estou um pouquinho nervosa, mas eu adorei contribuir. Espero contribuir muito com as pessoas que desejam, assim como eu, voltar para um peso adequado.